internautas, estudantes, pessoas interessadas em geral. Eu estou começando aqui um curso de progressões aritméticas e geométricas. Meu nome é José Renato, eu sou professor de matemática. Muito bem, essa série de vídeos sobre progressão aritmética e geométrica é uma série curta, porque é um assunto dos mais curtos, que nós digamos assim, que temos em matemática. Eu vou iniciar com a aula número 1, é uma aula introdutória, onde nós vamos apresentar a fórmula do termo geral. Numa segunda aula apresentaremos a fórmula da soma, e tudo permeado de muitos exercícios para vocês. Então, vamos à aula número 1. Então, nós vamos iniciar nosso curso de progressões aritméticas e geométricas. Antes, porém, uma pequena introdução sobre sequências. O que seria uma sequência? Uma sequência, matematicamente falando, é uma sucessão de termos que nós escrevemos separados por vírgula, sem uma ordem, uma lei lógica. Apenas pode ser uma lista de termos e são colocados entre parênteses. Então são termos separados por vírgula e colocados entre parênteses. Essa é a representação matemática de uma sequência. Vamos a alguns exemplos. Coloquei 3 exemplos aqui de sequências. Algumas têm até uma certa lógica, outras não. Mas, só para dar uma explicação, por exemplo, a primeira sequência são os números pares de 0 a 10. Ou de 2 a 10. A segunda sequência são os anos da Copa do Mundo de futebol a partir de 1990. Então, são esses os anos em que foram realizadas as Copas do Mundo. De 1990 para cá, a última foi 2018. E essa terceira, o que seria? Não tem lógica, não tem lei de formação, nem nada. Eu diria, por exemplo, vou inventar, que são os resultados da Mega Sena de um determinado dia, aí, onde houve o sorteio do concurso. Certo? Então são sequências quaisquer. As sequências podem ser finitas, como essas daqui que vocês viram, mas também podem ser infinitas. Vocês querem ver um exemplo de sequência infinita? A sequência dos números naturais, não é isso? Essa sequência é infinita, porque são infinitos os números naturais. Então nós temos aí o exemplo de sequência infinita. Em matemática nós encontraríamos muitas, sequência dos números primos, sequência dos números irracionais, sequência dos números pares, dos números ímpares. Então, são sequências infinitas. Agora, o que diferencia uma sequência de uma progressão? Se vocês forem procurar no dicionário, sequência e progressão são sinônimos. Mas em matemática, a gente atribui a palavra progressão quando ela vier acompanhada de uma condição. Então nós temos 2 tipos de progressões: as progressões aritméticas e as progressões geométricas. Então nós vamos começar a estudar as progressões aritméticas. Podemos definir uma progressão aritmética como uma sequência de números tais que a diferença de um termo com o seu anterior é sempre constante. Então, se você pegar o segundo termo, A2, e subtrair de A1, você vai obter um número. Se você fizer A3 menos A2, vai obter o mesmo número.
A4 menos A3 vai obter o mesmo número. Este número é constante. Então, a diferença entre qualquer termo de uma progressão aritmética a partir do segundo, claro, porque não tem o anterior ao primeiro, né? Então, a diferença entre qualquer termo a partir do segundo e o seu anterior, o seu antecessor, é sempre constante. E esta constante se chama razão. R é a letrinha minúscula que nós utilizamos para representar a razão. A1 seria sempre o primeiro termo da nossa progressão. A1, primeiro termo. A N é representado pelo último termo da nossa progressão aritmética. O último termo a gente representa por AN. E já que o enésimo termo é o último, significa que a quantidade de termos desta progressão é N. Então, uma progressão com 10 termos, por exemplo, o enésimo termo, quer dizer, o último termo, vai ser o A10. Se a progressão tivesse 95 termos, o A95 seria o último termo. Então, sempre a gente pode determinar um último termo. Agora, é claro, quando a progressão é infinita, como a sequência dos números naturais, o AN não existe, porque é infinito. Você pode parar a sequência dos números naturais num determinado número. Então, o primeiro problema que a gente vai ter de lidar para poder trabalhar com as progressões aritméticas é determinar um determinado termo de uma progressão numa determinada posição, ou seja, determinar o AM. Então, para isso, nós temos uma formulinha, que é essa chamada fórmula do termo geral. Então, nós vamos, primeiramente, apresentar a vocês uma dedução aritmética do termo geral para poder justificar a existência dessa formulinha. Depois, é claro, nos exercícios, vocês não terão que fazer tudo isso, vocês simplesmente basta aplicar a formulinha, certo? Muito bem, então acompanhem o meu raciocínio. Eu vou colocar aqui uma sequência, uma progressão aritmética, não é? A1, A2, A3. Vou escrever mais alguns termos, A4, A5, etc. Esses 3 pontinhos saíram ruins, hein? E a N, que é o termo geral, né? Porque eu posso parar em qualquer termo. Então vamos nos ater à definição. Se eu pegar qualquer termo a partir do segundo e subtrair do anterior, ou seja, A2 menos A1, vai ser igual à razão. Certo? Se eu pegar A3 menos A2, também teremos a razão. Bem, agora acompanhe meu raciocínio. Eu vou pegar essa primeira sentença aqui e vou fazer o seguinte. A2 menos A1 é R. Certo? Muito bem. Eu vou até colocar aqui entre parênteses. Não confunda esse parênteses com o parênteses da progressão. O R vale a 2 menos A1. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou fazer uma passagem aqui e escrever assim. A2 igual a A1 mais R. O A1 ficou positivo porque ele estava negativo aqui. Passou para lá, ficou positivo. Agora eu vou pegar essa expressão e vou aqui substituir no lugar do A2. Então vejam bem que eu vou copiar aqui a sentença de baixo, certo? E vou substituir e escrever assim. A3 menos
A1 menos R igual a R. Vocês estão percebendo? O que nós vamos concluir daqui? Que A3 é igual a A1, estou passando o A1 para lá, passo o A1 para lá, vai ficar positivo, o menos R também vai ficar mais R, então vamos ter R mais R, 2R. Então nós temos aqui uma lei de formação. O A2 é A1 mais R. O A3 é A1 mais 2R. Vamos fazer mais um exemplo aqui com o A4, para vocês verem o que vai acontecer. Vou puxar aqui. O A4 é A3 mais R. Vou passar o A3 para lá, tá? A3 mais R. Mas o A3 a gente já sabe que é A1 mais 2R. Então o A4 vai ser A1 mais 2R e mais R. Portanto, o A4 vai ser A1 mais 3R. Então nós temos também o valor de A4. Vocês estão percebendo que todos os termos da progressão estão em função do primeiro termo e da razão. A1 mais R, A1 mais 2R, A1 mais 3R. E outra, a posição de cada termo diz o seguinte: quando é o segundo termo, eu tenho um R só. Quando é o terceiro, eu tenho 2 R's. Quando é o quarto, eu tenho 3 R's. Então eu posso criar uma lei de formação e escrever assim: A5 é A1 mais, vejo que é sempre um a menos. O terceiro termo é 2R, o segundo termo é 1R, o quarto termo é 3R. Então aqui seriam 1 a menos do 5, que é 4R. E assim sucessivamente. Agora prestem muita atenção, mas muita atenção mesmo, que eu vou criar uma lei de formação para o termo geral. Por isso que chama termo geral. Quem é o termo geral? O termo geral é o AN, certo? Porque ele significa o termo que está em qualquer posição. Eu vou escrever aqui embaixo AM igual a 1. Como é que eu represento o termo de posição anterior a N? O que é 5? É 4. Aliás, o que é 4? É 5 menos 1. O que é 3? O que é 2? É 3 menos 1. O que é 1? É 2 menos 1. Então, o que eu vou escrever aqui? N. Aqui ficou muito pequenininho, eu vou escrever numa área maior. Vocês vão me desculpar aqui, mas eu vou pular. Voltando aqui em cima, então, o enésimo termo, o termo geral, é o primeiro termo mais 1 a menos do N. 1 a menos do N é N menos 1, multiplicado pela razão. E essa é a fórmula, minha gente. Essa é a fórmula do termo geral. Se vocês quiserem calcular, por exemplo, o 10º termo de uma progressão aritmética, de uma PA, que a gente abrevia para o PA, se eu quiser calcular o 10º termo de uma PA, o A10, eu teria que pegar o primeiro termo e somar com 10 menos 1, 9 vezes a razão. Vamos ao exercício que vai ser o exemplo. O primeiro exemplo está pedindo o 11º termo desta PA. A primeira coisa que a gente faz é saber se nós temos todos os elementos da fórmula para poder aplicar a fórmula do termo geral. O AN, logicamente, vai ser a 11, certo? É o 11º termo. A quantidade de termos, que é o N, está aqui, ó, é o 11.
Então nós temos o n igual a 11, certo? O primeiro termo, quem é o primeiro termo? O primeiro termo é 4, correto? Então nós temos todos os elementos para calcular o A11. Então basta aplicar a fórmula. A11 igual a A1, que é 4, mais n menos 1, 11 menos 1, 10, vezes a razão. Ah, você esqueceu de calcular a razão? Então vamos calculá-la aqui. 7 menos 4, 3. Então é só pegar um termo e subtrair do anterior. Podem ver que é constante. 7 menos 4, 3. 10 menos 7 é 3. 13 menos 10 é 3. E assim por diante. Então, vezes 3 aqui. Correto? A 11 vai ser 10 vezes 3, 30. Então, 4 mais 30. E nós teremos 34. Pronto, minha gente. Nós descobrimos aqui o 11º termo da PA. É claro que nós estamos próximos do 11º termo. 25 com 3, 28. 28 com 3, 31. E 31 com 3, 34. Mas ele poderia ter pedido o 145º termo desta PA. Aí a fórmula ia ser muito mais rápida do que se nós fôssemos desenvolver essa PA até o 145º termo. Certo, minha gente? Vamos agora ao segundo exemplo de outro raciocínio, né, de PA. Também fácil. Encontro o 25º termo de uma PA, cuja razão é 3. Então nós já podemos ir marcando aqui que a razão é 3, né? Razão igual a 3, e que o primeiro termo é 12. Então nós temos aqui o primeiro termo, 12. E quantos termos tem essa razão? Para nós, o que interessa é o termo geral. Então o AN vai ser o A25, né? O 25º termo, que é o que nós vamos encontrar. Portanto, o N, a quantidade de termos para nós, é 25. Então nós temos todos os elementos para aplicar a fórmula do termo geral, que é mesmo AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Não é isso? Então, A25 vai ser igual ao 12, que é o primeiro termo, mais N é 25, menos 1, 24, vezes a razão, que é 3. Então, fazendo as contas, nós vamos ter assim. 3 vezes 4, 12, 3 vezes... Né? Então, aqui essa é 12 mais 72, né? Que é 24 multiplicado por 3. Então, minha gente, o 25º desta PA é 84. 84. E está resolvido o nosso exercício. Nesse outro exemplo, nós temos aqui uma progressão aritmética em que ele pede o número de termos. E aqui eu vou fazer uma observação que é a seguinte. Quando vocês têm uma progressão aritmética e que os termos estão sempre crescentes, ela é chamada de PA crescente, progressão aritmética crescente. Nesse caso, os termos estão diminuindo de valor, 8, 4, 0, menos 4. Então, esse é um típico caso de uma PA decrescente. Nossa, deixa eu apagar isso daqui, que não é assim, né? Vamos escrever aqui bonitinho, decrescente. PA decrescente. Mas qual é o objetivo do exercício? É calcular a quantidade de termos. Quantos termos tem?
ou seja, a quantidade é o n. Então, nossa incógnita é o n. Quantos termos tem? Nós temos o primeiro termo, que é 8. Temos o último termo, a n, que é menos 52, e queremos calcular quantos termos ela tem. Então, aplicando a fórmula, a n igual a 1 mais n menos 1. Essa minha caneta está falhando um pouquinho. Vezes r. Vezes r. Então, a n é menos 52, não é? O A1 é 8. Aqui nós não temos o n menos 1, vezes a razão, que é quanto? Vamos calcular a razão. É 4 menos 8. Ou seja, a razão é negativa. Quando uma PA é decrescente, sua razão é negativa. Então nós temos R igual a menos 4. Então vamos colocar aqui o menos 4 no lugar do R. Muito bem. Então, desenvolvendo esta equação, nós vamos já dar uma adiantadinha. Adiantei 2 passagens, vamos acompanhar comigo. Menos 52 igual a 8. Vamos aplicar a distributiva. Menos com mais dá menos, menos 4n. Menos com menos dá mais 4. Aqui já reduziu 8 mais 4, 12. Então ficou 12 menos 4n. Então agora prosseguindo. Então vamos passar o 4n para cá. Nossa. 4n igual a 12 mais 52. 4n igual a 64. Então, o n vai ser igual a 16. Né? Então, nós temos 16 termos nesta PA até chegar no menos 52. Tudo certo, minha gente? E antes de encerrar, depois desses exemplos, eu vou mostrar aqui na tela uma lista de exercícios para vocês tentarem fazer antes de assistirem à aula número 2. Na aula número 2, nós vamos discutir alguns deles, ok? Então, até lá, grato pela atenção, estudem bastante e até a nossa segunda aula de progressões.